que a CBF é a maior bagunça que eu... Não é assim que funcionam as coisas. E aí a seleção, essa bagunça. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, né? O João tá reagindo aqui a alguns comentaristas, né? Essa Ana Thaís Mata aí, ô mulherzinha que fala lorota, né? Meu Deus do céu. Ela desrespeitou o Dorival com alguns comentários que o pessoal tava falando aí, né, na internet, muitas pessoas revoltadas. O pilhado até fez um vídeo aí, né, metendo a boca nela, que ela sempre vai dar uma lacradinha, né? Depois se lasca e não aparece pra pedir desculpa ou pra tentar, né, desvencilhar um pouco das opiniões, às vezes até um pouco agressiva, né, em relação aos profissionais aí, né? Vamos estar reagindo isso aí, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e vamos ver essa bagunça aí, né? Esse povo falando tanta lorota. Então, bora lá. Bom o escolhido Dorival? Não. Acho que as pessoas que escolheram, elas não assistem jogo de futebol, mas isso é uma segunda... Pra mim é um segundo assunto, assim. Ela assiste, né? Ó, você tá de parabéns. As suas opiniões geralmente é a mais top que tem. Tenho o maior respeito pela carreira do Dorival, né, gente? Quem somos nós para questionar a carreira de um cara que conquistou o que conquistou, e mais do que isso, as pessoas gostam de trabalhar com o Dorival. Eu acho que isso que é o importante de olhar pela carreira dele agora. Só que eu quero ir por um outro caminho, gostaria de ir por um outro caminho. Porque essa escolha do Dorival, ela passa muito por uma escolha política. A gente não sabe se o presidente da CBF vai ficar no cargo até o final. Porque a gente não sabia nem que ele poderia ser deposto, como ele ficou fora agora durante um tempo e voltou através de uma decisão do Gilmar Mendes. Então, assim, eu gostaria muito de sentar aqui e projetar a seleção brasileira, quem que ele vai convocar, como vai ser agora, já que o Brasil vive um péssimo momento nas eliminatórias. Mas é tudo isso que eles querem que a gente faça, que a gente passe a falar do Dorival, enquanto a CBF vive uma grande crise política. E a gente passa, de certa forma, a ignorar o assunto. A gente, que eu digo, não nós aqui, né? As próprias discussões, porque antes a gente estava falando como a seleção estava jogando mal com o Fernando Diniz, ou melhor, a gente começa a falar como foi equivocada a escolha do Diniz dividindo a seleção com o principal ano do Fluminense na história do clube. Aí passamos essa discussão e começamos a discutir que o time não estava jogando bem. Aí nessa discussão que o time não está jogando bem, está acontecendo um monte de coisa na CBF. O Dorival foi ou não uma grande escolha, sendo que a gente não sabe se ele vai ser presidente, a gente não sabe se ele vai ter força para ser presidente daqui para frente, se ele vai fazer novas relações, se ele vai trazer um diretor de futebol para trabalhar com a seleção, um diretor de seleções, se ele vai continuar colocando ele sendo o principal rosto, porque assim, de futebol a gente já viu que não é o forte, porque ninguém vai de Diniz para Ancelotti, passa para Dorival e acha que tá tudo bem. E não adianta sair falando que o Fernando Diniz, que os jogadores não gostavam mais do Fernando Diniz, que não deu encaixe. Não vai queimar o filme do Fernando Diniz desse jeito. Não é assim que funcionam as coisas. É melhor a CBF bancar que ela errou na escolha, que ela se equivocou em dividir um treinador com um clube, e aguardo também a resposta sobre o Ancelotti, porque eu quero que eles mostrem, né? Não eu quero, a sociedade quer que eles mostrem esse contato com o Ancelotti, que eu acho que vai ser importante para entender isso. Porque enquanto a gente ficou aqui meses debatendo o Ancelotti de um jeito muito ruim, 2 meses depois, a gente está agora falando do Dorival. Então, assim, a seleção brasileira não é bagunça, não, gente. A seleção brasileira é o maior patrimônio do futebol mundial. Maior patrimônio do futebol mundial. Não sei aonde. O Brasil já foi o maior patrimônio do futebol mundial, né? Hoje em dia todo mundo não tem mais medo, não tem temor de enfrentar o Brasil. E você falando essas lorotas aí. Primeiro, desrespeito do Dorival, né? Que é aquele post que você fez lá, que viralizou aí. Agora que esse conversinho, pelo amor de Deus, não entende futebol, a CBF, você entende, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, pessoal, essa mulher, ela sempre fala assim, como eu posso dizer, ela calada é um poeta. Agora vamos ver outra aqui falando também sobre o Dorival, falando sobre o CBF é uma zona mesmo, mas essas mulheres não tem muita moral pra falar não, porque a Ana Thaís Mata, ela às vezes fala umas coisas que é só Deus na causa. O Flamengo foi para o São Paulo, fez um trabalho decente no São Paulo. Aí ele chega à seleção, que deveria ser o sonho de todo treinador, né? Essa é a análise fria. Mas nenhuma análise pode ser fria. Tem contexto nisso tudo, né? E qual é o contexto? O Dorival
faz no São Paulo um trabalho que eu considero excelente, faz o planejamento, deixa a casa pronta para o ano de 2024, que seria um ano de um São Paulo competitivo. São Paulo cruzou uma fronteira, voltou a ser um time altamente competitivo por causa do Dorival. E aí a seleção, essa bagunça, essa lama, esse lodo, vem e faz uma proposta para ele. Assim, se eu fosse amiga do Dorival, eu diria, Dorival, sabe aquelas coisas que só o convite já é uma honra? Já é uma honra. Você foi convidado para ser treinador da seleção, diz não, aceita isso, porque para sua carreira tá chancelado, você chegou à seleção, mas diga não. Porque aquilo lá é um acidente esperando para acontecer. Já aconteceu vários, né? E acontecerá outros. Não dá para a pessoa ir para a CBF a essa altura do campeonato. Não sabemos nem se o Edinaldo vai ficar, né? Essa é a análise sob o ponto de vista do Dorival, né? Eu teria, acho, não sei, né? Não sou Dorival, mas enfim, eu acho que eu teria dito não, sabendo o que eu sei a respeito do CBF, né? E o Dorival seguiria nessa trajetória tão vitoriosa, tão bonita, que ele vem fazendo no futebol brasileiro. Do lado da CBF. O que é que a CBF quer? De Ancelotti a Dorival, passando por Diniz. O que é que a CBF quer? Quem é? O que a CBF quer fazer com a seleção? O que a CBF... Não é que a CBF quer. Ninguém quer vir pra dirigir a seleção brasileira aqui. Esquece isso, filho. Qual é a seleção do mundo? Ó? Porque o Guardiola nunca pegou uma seleção, porque o Ancelotti nunca pegou uma seleção, porque o Mourinho, acho que o Mourinho pegou a seleção, não sei, mas os maiores técnicos nunca pegaram a seleção, porque a seleção geralmente o trabalho é bem mais difícil. Seleções europeias, né? Agora imagina o Brasil, que a CBF é uma bagunça. Aí tem esse calendário horrível, que não pode às vezes convidar 3, 4 caras de um time só, porque senão os times fica chiando, porque a própria CBF faz um calendário horrível. Então, quem quer dirigir seleção? Só quem tem sonho, né? Igual o Dorival, porque o Felipe Luiz nem quis, entendeu? Por quê? Porque ele prefere, às vezes, comandar um time de base aí do que ser coordenador de seleção, que é uma patifaria. Ninguém quer a seleção, não se iludam. A CBF quer da seleção? A gente precisa saber essas coisas, porque um não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com o outro. Então é assim, é um nome que vem aqui e faz... O primeiro, o que fizeram com o Diniz é vulgar, né? Para dizer o mínimo, para ficar numa palavra leve, é vulgar, né? Deselegante, para usar uma outra palavra. Aí vão lá, tiram o Dorival de São Paulo. Igualmente deselegante, mas a CBF comete essa deselegância há muitos anos, né? Com todos os times. E aí, ela quer o quê? Ela quer o Ancelotti e os modos do Ancelotti? Ou ela quer o Diniz e os modos do Diniz? Ou ela quer o Dorival e os modos do Dorival? Porque seleção não é o botequim da esquina. Não dá para fazer qualquer coisa. É uma coisa mais séria. Ou deveria ser. Mas não é. Para a CBF não é. É só um negócio. A seleção precisa continuar existindo. O Dorival é uma pessoa competente. Vamos trazer ele aqui. Para mim, ele é um treinador muito competente ao nível dos clubes. Acho que para um selecionado deveríamos ter alguém mais autoral, alguém que faça um trabalho talvez até mais vencedor, como seria o caso do Abel ou do Diniz, ou do Ancelotti, né? Mas o Dorival... Nossa, aí você cagou, hein? Falou merda, hein? Do Diniz. Quanto que o Diniz é melhor técnico que o Dorival? Pelo amor de Deus, filho, a merda que tá a seleção, hein? Mas perdeu para a seleção podre aí. Ah, você falou e cagou nas palavras, pelo amor de Deus. Vai lá fazer o quê? Eu não sei. Talvez o Edinaldo... Eu não sei, gente. Assim, para mim é uma bagunça isso. A CBF é uma bagunça. E o Dorival aceitou sair de um lugar onde ele fincou os 2 pés, fez um planejamento, um lugar que estava fazendo um trabalho sério, para ir para esse lodo, para essa bagunça. É difícil dizer não, né? O salário é bom, trabalha-se menos, né? Tem isso também. E é o topo, e simbolicamente o topo da carreira. Mas... Isso que carreira. O Guardiola nunca dirigiu uma seleção, sempre rejeitou o convite para dirigir a seleção brasileira, nunca dirigiu uma seleção europeia e é um dos melhores técnicos de todos os tempos. Então, Ancelotti nem se fala. eu acho que ele cometeu um erro imenso e acho que agora a CBF, que já atrapalhou a vida de tanta gente, o último foi o do Diniz, vai atrapalhar a vida. Ah, vai. Do Diniz. Ah, pelo amor de Deus, é complicado, né?
Ela comparando, falando que o Diniz seria melhor que o Dorival. O Diniz foi técnico de São Paulo. Ganhou o quê, minha filha? O Dorival foi lá e ganhou a Libertadores. Quem ganhou mais títulos nos últimos anos? Dorival ou Diniz? É dures esse comentário, né? Mas fazer o quê? Cada um falou o que quer. O pior é que elas são pagas, né? Pra dar esse comentário. A gente fala um monte de merda aqui, mas não ganho nada de ninguém, ninguém paga nada. E deixa pra autorar, entendeu? E como sempre, né, o pilhado não deixa barato, porque ele também não vai com cara de ninguém da Globo nessa Thaís Mata mesmo. Ele bicho fica no óleo. Vamos ver ele falando aqui sobre isso. Confira. Vamos falar disso aqui, né? O comentário da comentarista mais lacradora do esporte da Globo, que com certeza tá onde tá, ganhando tanto destaque mais por lacrar do que por saber de futebol. Claro, isso é visível. Ela pode criticar o Dorival Júnior e eu mesmo já falei que ele pode não ser o treinador de peso para a seleção brasileira, que talvez não seja o nome ideal. Agora, desrespeitar desse jeito, falando que ela achou que o 7-1 tinha sido a pior coisa que tinha acontecido na seleção brasileira, deixando claro que ela acha o Dorival Júnior ser técnico da seleção pior do que o 7-1. Ou seja, sendo algo constrangedor para o treinador, isso é desrespeitoso. Mas ela já foi desrespeitosa uma outra vez e eu quero lembrar para vocês, quando ela falou que o Endrick, que hoje é convocado para a seleção brasileira, está contratado pelo Real Madrid por 60 milhões de euros, destaque do Campeonato Brasileiro, ela mesma falou que ele deveria voltar para o sub-20, porque ele não estava preparado para jogar no profissional. Ou seja, tentou humilhar o garoto. Foi humilhada de novo, porque o moleque expôs. O negócio é, a gente sabe que hoje em dia na Rede Globo tem comentarista que tá lá sem saber nada, tanto de política quanto de futebol. Tá lá porque lacra. E assim sempre vai sair uma besteira pior do que a outra. Pessoal, isso é verdade, né? É o que eu tava falando. Essa Ana Thaís Mata, eu não entendi nada. Nossa, eu nem lembrava essa questão do Hendrick e dela, falou que o menino tinha que voltar pra base, né? Praticamente criticou o menino, né? Aí o menino vai e destrói. É o destaque do Campeonato Brasileiro, contratado pelo Real Madrid, né? E a irmã, fim de carreira aí, só falando merda. E agora fala essas coisas do Dorival. É duro que ganha, pô, dessas opiniões. Vai. Tem uns tiozinhos aqui nos botecos onde eu moro que eles nem cobram nada, só uma cachaçinha pra dar opinião melhor que a dela lá na Globo. Só chamar quem dá. É isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje, né? Essa bagunça aí, nesses comentaristas também. CPF, é um fuzuê danado, mas futebol brasileiro é isso aí. O Brasil é isso aí, não tem jeito. Você deixa o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu.